Olá pessoal, meu nome é Camila, eu sou aluna do curso de Pedagogia EAD do Grupo Unis. Esse trabalho é para o curso de Tecnologias para o ciclo 4. Para esse trabalho foi escolhido o tema sobre a Guerra Civil na Síria. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre ela. Como tudo começou? Em março de 2011, na cidade de Daara, no sul da Síria, um grupo de crianças pichou frases com críticas ao governo e foi preso. Inconformadas, centenas de pessoas saíram às ruas da cidade para protestar contra as restrições à liberdade promovidas pelo ditador Bashar al-Assad. Inicialmente, os simpatizantes dos protestos pegaram em armas tanto para se defender quanto para expulsar as forças de segurança de suas regiões. Esse levante de pessoas lutando pela democracia fez parte de um movimento chamado Primavera Árabe, que culminou no início da Guerra Civil na Síria. O que foi a Primavera Árabe? A chamada Primavera Árabe foi um fenômeno que aconteceu em países do Oriente Médio e do Norte da África, em que pessoas, principalmente os jovens, tomaram as ruas pedindo liberdade de expressão, democracia e justiça social. Essas revoltas foram esperançosas para grande parte desses países, que eram ditaduras longevas. E, de fato, os presidentes do Egito, da Tunísia e da Líbia caíram. Porém, 5 anos depois do início dessa primavera, pode-se dizer que o único caso de sucesso foi o da Tunísia, onde ocorreram eleições diretas. Foi aprovada a Constituição mais progressista do mundo árabe e se elegeu um novo governo. No resto dos países, esse clima de tensão acirrou as disputas de poder entre milícias e favoreceu a expansão de grupos terroristas. Isso deu espaço a governos ainda mais autoritários que os anteriores. Mas como a guerra civil na Síria se intensificou? Após a represália do governo de Assad contra os jovens que estavam se rebelando contra o regime, alguns grupos foram formados a fim de combater, de fato, as forças governamentais e tomar o controle das cidades e vilas. A batalha chegou à capital, Damasco, e depois em Alepo, em 2012. Mas desde que começou, a guerra civil na Síria mudou muito. O Estado Islâmico aproveitou esse cenário e conquistou territórios muito abrangentes, tanto na Síria como no Iraque, lutando contra rebeldes, lutas pela democracia, governistas, que eram as forças de Assad, e outros grupos terroristas que se instalaram, como se tivessem feito uma guerra dentro da guerra. Agentes externos, Estados Unidos e Rússia. O resumo da obra, em termos de apoio, é esse. A Rússia e os Estados Unidos querem o fim do Estado Islâmico. Porém, os Estados Unidos querem a queda do governo de Bashar al-Assad, por considerarem que seu regime não democrático é prejudicial à Síria, e por isso apoia os rebeldes. Por outro lado, a Rússia acredita na força de Assad e está apoiando seu regime. A Síria, então, é o território do fogo cruzado dessa Guerra Fria. Os grupos envolvidos no conflito da Síria. O governo sírio e aliados. O governo sírio é liderado pelo ditador Bashar al-Assad. Ele é o sucessor de uma família que está no poder desde 1970. Quanto às alianças externas, Assad conta com o apoio do Irã e do grupo libanês Hezbollah. Juntos eles formam o eixo xiita, que se opõe a Israel e contra as monarquias sunitas lideradas pela Arábia Saudita. Grupos rebeldes. São grupos sunitas que se rebelaram contra o governo de Assad, que é xiita. São chamados de moderados por não serem adeptos do radicalismo islâmico. Extremistas islâmicos. Facções extremistas islâmicas fragmentadas em diversos grupos, sendo o principal a frente Al-Nusra, um braço da Al-Qaeda na Síria. E os curdos são uma etnia de 27 a 36 milhões de pessoas no mundo e que vivem em diversos países, inclusive na Síria e em países vizinhos. Eles reivindicam a criação de um Estado próprio para o seu povo, o Kurdistão. Eles se opõem aos rebeldes moderados e ao Estado Islâmico.
E por isso eles fazem bem para o Assad, porque eles estão opondo ao Estado Islâmico e aos rebeldes moderados. Bom, pessoal, essa guerra na Síria, ela na verdade ela tem diversos pontos de vista, ela tem diversas maneiras de se enxergar ela e é muito intenso, é muito extenso o estudo sobre elas. Esse foi só um resumo para a gente conseguir entender o que ocorre dentro da Síria, porque são vários grupos, cada um lutando pelo seu ideal, pelo seu propósito, e como de fato acabou de ser falado, são várias guerras dentro de uma guerra. E quem está no meio do fogo cruzado é o povo da Síria.